lado um carrasco e um martelo na mão, olhando os pregos e a multidão, sente o grande vazio no seu coração. Bom dia a todos vocês. Neste sábado, dia 11 de janeiro de 2020. Abriram seus braços. E quem está aniversariando hoje é o nosso pastor Léo, pastor da Igreja Presbiteriana Renovada, Zona Sul, na Rua Maria Lacerda, em frente ao Extra. Ele se achegou e ao lado do mestre achou e o martelo subiu. Nós queremos parabenizar o nosso amado pastor Léo. Sobre os pregos desceu, desceu, desceu e bateu, 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 bateu. Ergueram a cruz, lá estava pregado do mundo a luz. Nós queremos de público parabenizar o nosso amado irmão pastor Léo, ali da Igreja Presbiteriana Renovada, Zona Sul, que fica localizada na Rua Maria Lacerda, em frente ao Extra, em Nova Parnamirim. E a Bíblia nos fala: alegrai-vos com os que se alegram. Nós estamos alegres, com toda certeza, toda a igreja, pela passagem de mais um aniversário do nosso amado irmão pastor Léo. Mas não se irou, pediu ao Pai perdão e o Pai perdoou. Recebeu seu Espírito e chorou. Sua cabeça tombou, tombou, tombou. Nossa saudação também à pastora Vaneide, companheira inseparável do nosso amado irmão pastor Léo, a esposa, digníssima esposa, nossa amada irmã, pastora Vaneide. Tudo em silêncio, nem as aves cantavam, nenhum som se ouvia. Maria olhou a tumba vazia e ninguém se lembrou que era o terceiro dia. A tampa do túmulo estava caída, meu mestre já tinha voltado à vida. Onde está o meu mestre? Gritava Maria, quem o escondeu? Uma voz conhecida se fez ouvir. Quem procuras, Maria? Eis-me aqui, eis-me aqui. Ao teu lado estou, estou, estou. Estou vivo, estou vivo, estou vivo, estou vivo, vivo estou. Estou vivo, estou vivo, estou vivo, estou vivo, vivo estou. De segunda a sábado aqui na Rádio Zap Deus é Fiel, zapeando a notícia em conexão com a Antena 1. Oferecimento da sua Rádio Zap Deus é Fiel. Lembrando que também estamos no YouTube.
é só você clicar. Rádio Zap Deus é Fiel. Nós. De segunda a sábado aqui na Rádio Zap Deus é Fiel, zapeando com a notícia. Em Rádio Zap Deus é Fiel, proclamando o amor de Deus às nações. Estamos presentes em todas as redes sociais. Queria que você abrisse a sua Bíblia. A série Mais Que um Carpinteiro. O tema da mensagem de hoje é mudança radical. Quero falar sobre mudança. Eu amo mudança, adoro mudar coisas. Não gosto de fazer as coisas do mesmo jeito todo dia, né? E na verdade todo mundo lida com mudança. Quando você ouve uma palestra sobre mudança, a única certeza que a gente tem na vida é a mudança, né? Tudo muda. Então tudo muda, não tem jeito. E a gente pode mudar. Quero falar sobre a mudança radical que aconteceu na vida de Saulo, um homem chamado Saulo, que mudou até o nome, ele vira Paulo. Então abra sua Bíblia em Atos 9, de 1 a 19. Nós vamos falar sobre a mudança e a gente quer ver, o que eu quero olhar com vocês nessa noite, a mudança que Jesus faz na vida de uma pessoa. O que acontece quando uma pessoa se encontra com Jesus? A mudança é radical. A mudança é radical. Mas talvez você pergunte assim, não, mas e quem já se encontrou e não mudou? Também vou tentar entender isso. Por que algumas pessoas já se encontraram com Jesus e não mudaram? Tem explicação. E eu espero de fato que todos nós saiamos nessa noite aqui impactados pela presença de Jesus, que nós saiamos dispostos a mudar o que precisa ser mudado e sejamos mudados nessa noite aqui. Amém? Então, que abra o seu coração, abra os seus ouvidos para você ouvir a palavra nessa noite. Atos 9, de 1 a 19, o texto é um pouco longo, presta atenção. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? Ele respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. E Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias, Senhor, eu tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. E imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado, e depois de comer, recuperou as forças. E Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. A experiência de Saulo é muito impactante. Quem era Saulo? Ele era uma pessoa extremamente culta,
extremamente preparada, de uma origem nobre, e tinha toda a chancela, toda a autoridade dada pelo povo religioso da época. E Saulo passa a perseguir, os discípulos de Jesus começam a surgir, vão ouvindo a mensagem, discípulos começam a seguir Jesus, vai tendo uma mudança acontece onde eles estão, e de repente Saulo desponta, com toda a religiosidade que ele tinha, ele disse, não, eu vou defender aquilo que eu acredito. A maior ofensa que Saulo tinha, não era porque as pessoas estavam se convertendo, ou porque Jesus seria um profeta. A maior ofensa que Saulo sentia é que ele não aceitava que ninguém dissesse que a lei não era suficiente para mudar uma pessoa. Então, assim, eu vou perseguir Jesus porque Jesus veio para acabar com a lei. Então, eu vou acabar com Jesus, eu vou acabar com os cristãos que seguem Jesus. E ele passa a ser um perseguidor, invertebrado, ele obcecado por destruir aqueles que confessavam Jesus, que propagavam os ensinamentos. E ele tinha ali a chancela, ele tinha autorização para perseguir, matar e destruir os cristãos. Então, se você confessasse Jesus na época de Saulo e encontrasse com ele, morto. E ele chega, ele está a caminho de uma cidade, e de repente no caminho, o que acontece com ele? Um impacto, uma luz, e ele perde a visão. Você já imaginou que cena, que radical, que sobrenatural? Ele sai numa missão, e a missão dele naquele momento era assim, vamos para a cidade, todo mundo que estiver lá, a gente destrói. Todo cristão que a gente encontrar naquela cidade vai ser morto. Nós vamos acabar com ele. E naquele caminho, ele tem um encontro com uma pessoa que ele não sabia, uma luz que o cega, e o cara foi travado, parou. E eu acho interessante o movimento de Deus, que ao mesmo tempo que ele travou, parou, ele parou aquela pessoa, Saulo foi parado, porque Deus tinha um plano para a vida dele. Deus tinha um plano para usar a vida dele. Então, e lá na cidade para onde ele estava se dirigindo, Deus movimenta uma outra pessoa, chamada Ananias. E Deus dá uma visão, um sonho, e diz assim, olha, você vai ter que ir até a estrada e encontrar um homem chamado Saulo. Ananias, assim, justo eu. Eu acho que o cara deve ter tremido nas bases, porque ele não tinha visto, mas ele já tinha ouvido falar. E era como se você pedisse para uma pessoa encontrar um cangaceiro da época, né? E disse assim, mas não, você vai encontrar porque ele já teve uma visão, porque alguém vai chegar para ele. Então, Deus movimenta um outro homem para ir ao encontro, e quando eles se encontram, as escamas caem dos olhos, e Saulo tem uma nova dimensão da vida, de quem ele era, da missão, e é uma nova pessoa. E é esse mesmo Saulo, que depois o nome é Paulo, que sai para as viagens missionárias, que plantou todas aquelas igrejas na Ásia, que escreveu esse monte de cartas, epístolas pastorais que a gente estuda, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. Paulo, era o cara. A inspiração de Deus, aquele homem que teve um encontro sobrenatural numa estrada, ele foi selecionado por Deus para ser a voz de Deus no mundo. E hoje, 2000 anos depois, a gente para estudar as cartas de Paulo, e como são difíceis. Muitas vezes, cada trecho que você ouve é complicado da gente entender, mas é a voz de Deus falando com as pessoas. Paulo passou por um processo, uma mudança extremamente radical. O que aconteceu na vida de Paulo? Paulo teve seu caráter transformado. Ele era uma pessoa íntegra ao ponto de vista religioso, mas alguém que sai matando os outros em nome de Deus, tinha alguma deficiência de caráter. E Deus transforma o caráter de Paulo. Lembra do texto que diz assim, ele passou vários dias com os discípulos. Um cara que estava pronto para matar, de repente se torna amigo. Ele mudou o caráter dele, ele mudou o jeito dele ser. Paulo mudou o relacionamento, o encontro dele com Jesus, mudou o relacionamento dele com os seguidores de Jesus. Ele passou de perseguidor a amigo. Ele se abriu para entender o que estava acontecendo. Ele se